Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Agora, vocês ficam com as reações do Mauro César criticando o Flamengo após o vice contra o Lanús na Recopa 2026. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, vem fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto. Maracanã, esteve no Maracanã ontem. Tá molhado até hoje. O técnico é um pouco frágil, mas é super bem arrumado. Sem impressionante. dúvida. Bom, o Mauro César estava no Maracanã, esteve no Maracanã ontem. Tá molhado até hoje, porque choveu, não parou de chover o dia inteiro no Rio de Janeiro. E pode nos dar mais o cheiro da grama, como dizemos. Mauro, você estava lá, me pareceu, pelo menos na TV, que raça, vontade dessa vez não faltou. Então esse negócio de, não, se os caras estão aí soberbos, não me pareceu. Mas faltou bola. E aí, além da escalação inicial muito criticada, o que você acha? Bem, vamos lá. Acho que o único aspecto positivo do ponto de vista rubro-negro foi, de fato, que os jogadores se empenharam, né? Ao contrário daquela pasmaceira do jogo da semana anterior lá na Argentina. De fato, os caras correram e tudo mais. Mas aconteceram algumas coisas que não podem passar. A priori, a escalação. No princípio, a escalação, né? É impressionante como o Felipe... Tudo bem, o Pedro está em péssima fase? Está em péssima fase. Você pode ter um palpite antes do jogo de que o Pedro vai jogar mal, de que o Pedro vai ser indolente no jogo sem bola, que o Pedro vai tentar sempre um toquinho bonito como teve chance ontem de finalizar e tenta de novo aquela bola colocada no ângulo quando deveria chutar com violência, né, para tentar o gol, o campo molhado, a bola viva ali, quer dizer, não, ele tenta sempre a mesma coisa, como tentou contra o Madureira, o goleiro Neguete fez uma boa defesa, ele tentou a mesma jogada ontem na única chance real que teve no jogo. Mas você não vai... você não pode afirmar isso antes do jogo, você pode achar que vai acontecer. E quando você imagina em tese, né, o Pedro, mesmo em uma fase, é um centroavante, você precisa fazer gols, você vai cruzar a bola na área do adversário, foram 44, ridiculamente 44 cruzamentos. Bem, então você vai ter o Pedro, não, ele tem o Plata, que é alérgico a gol, como vimos naquela jogada da arrancada, né? Gol e Plata são praticamente incompatíveis, é muito difícil para ele fazer um gol. Ele finaliza mal, ele não tem a tranquilidade necessária para finalizar, é um jogador esquisito para jogar como 9. Então ele começa com essa escalação. E ao longo do jogo, ele avacalha completamente o time do Flamengo. O Cebolinha vira ala direito. Ele tinha o Royal, se ele queria um jogador para dar tal da profundidade, colocasse o Emerson Royal para tentar fazer jogadas de fundo, mas não, tira o Varela, põe o Bruno Henrique, o Cebolinha vai para o outro lado. O Felipe Luiz está tentando fazer algo que pode ser a sua ruína. Lembra às vezes o Fernando Diniz, que é um trabalho excessivamente autoral, aquela coisa de ter que assinar tudo o que faz. Não, isso aqui é a cara do Felipe Luiz. Sabe? Nunca é o simples. Nunca é o simples. É sempre o mais complexo. E aí você tem várias questões. Eu acho que não é mais uma questão física. Eu acho que a desculpa lá do Carioca, de 3 diazinhos que eles anteciparam para jogar contra o Vasco, não cola. Já houve tempo de sobra para isso. Semana passada, o jogo do Flamengo, aliás, antes desse jogo, foi o Madureira domingo. Então o Flamengo teve a sorte de, depois de vencer o Botafogo, pegar um time pequeno, pôde vencer com um time que não era força máxima, então ele teve tempo, teve condição, enfrentou um adversário mais fácil, venceu com tranquilidade, praticamente classificou-se para a final do Campeonato Estadual, e nada disso foi aproveitado, né? Então, assim, mudanças meio loucas, e é difícil entender por que no jogo Vitão entra o Léo Ortiz, de novo gol de cabeça, de novo em campo o Léo Ortiz, de novo mal posicionado, o terceiro gol de cabeça, 2 parecidos, né? Agora o jogador veio lançado e cabeceou. 2 do Lanús, um na Argentina e um no Brasil, e o gol do Luciano, do São Paulo, na derrota no Morumbi. Então você vai juntando aí, vai encontrando uma série de situações. Então o Vitão não joga, ontem finalmente jogou o Everton Araújo, e tem uma outra questão do primeiro gol que eu acho, que tem a falha do Ayrton Lucas, mas tem a inconsequência do goleiro Rossi. Tá? É um chutão do Lozado, goleiro do Lanús, a bola vai lá para o campo do Flamengo, o gramado está pesado, choveu o tempo todo. Choveu desde o período da tarde ainda, antes do escurecer, até a madrugada chovendo sem parar, sem parar. Houve, aliás, uma pequena trégua por volta das 8 da noite, um pouco antes, um pouco depois. Foi o momento que parou de chover. Eu cheguei ao Maracanã 7 alguma coisa, peguei chuva, depois aí a chuva parou, depois voltou e não parou mais e foi forte. Ou seja, o campo, obviamente, é um campo perigoso. Aí o Rossi sai do gol, toca a bola no Ayrton Lucas e ele, como sempre faz, fica dando opção de passe. Se é o Alexandre ali, dificilmente aquilo aconteceria. Mas é o Ayrton Lucas, que não fez um mau jogo, não. E defensivamente jogou bem, inclusive. Mas cometeu um erro capital. E ele fica dando opção de passe. Aí o lateral devolve a bola para ele. Então os dois são sócios na atrapalhada.
a bola agarra, ele escorrega e aí o Carrilho faz o gol. Aquilo muda completamente o rumo das coisas, né? Porque aí você tem que subir um pouco mais a montanha. E o Flamengo só conseguiu fazer 2 gols em pênaltis, o segundo deles cavado pela Arrascaeta. Aliás, nós temos aqui uma semana com pênaltis absurdos, na minha opinião, marcados para o Flamengo, para o Palmeiras e para o São Paulo. É um festival de pênaltis, até árbitro estrangeiro marcando pênalti à brasileira. Cavou a Arrascaeta, quando viu que a bola está escapando, está no meio de 2 adversários, ele força ali, já arrasta o pé na grama, já vai caindo daquela maneira dele. O Flamengo não foi capaz de fazer, gente, um gol em 2 jogos, mas uma prorrogação no Lanús, com bola rolando. Um gol, um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Chutou uma bola no gol do Lanús no jogo na Argentina e não conseguiu, em 120 minutos, construir uma jogada de gol. Cruzou 44 vezes. E o Felipe Luiz ainda diz na coletiva depois que fez um grande jogo. Eu acho que ele está muito desconectado da realidade. Evidentemente, a repercussão é péssima. Não acho que ele vai ser demitido. Mas, de fato, se fosse jogar hoje com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria o favorito. Caso seja um finalista, caso o Flamengo confie na sua classificação. Hoje, a tendência, obviamente, é Fla-Flu na final carioca no outro final de semana. Mas, se hoje fosse jogar com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria franco favorito para o jogo, e uma derrota mais uma, no caso, para um rival numa final carioca, vai ter um peso muito grande, porque vai se somar não só ao fato de ter perdido 2 taças, Supercopa e a Recopa, mas a maneira como aconteceram as derrotas, com um jogador expulso pateticamente, irresponsavelmente, o senhor Carrascal, no jogo contra o Corinthians, e agora a atrapalhada do goleiro, o goleiro que gosta de viver perigosamente e que não tem jeito. Não tem jeito. Porque já fez contra o Fluminense, perdeu o jogo. Fez contra o PSG, foi salvo pelo VAR, porque a bola saiu. E fez de novo. Do quê? De sair do gol, de achar que pode jogar com os pés, é o amigo do entretenimento alheio, né? Para quem não torce pelo Flamengo, o Rossi é o amigo do entretenimento. Diverte todo mundo. É um bom goleiro, excelente pegador de pênalti, mas é inconsequente em certas jogadas. E aí, perguntado a respeito da coletiva, o Felipe Luiz disse que não tinha visto ainda. Ele precisa olhar no tape, no vídeo lá, no iPad, sei lá onde, para ter certeza de que foi uma atrapalhada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Claro que ele evitou criticar o goleiro. Eu fico na dúvida se ele estimula o Rossi a fazer isso, ou se o Rossi faz porque quer e ninguém tem coragem de tomar uma medida com relação a isso, parando com esse tipo de papagaiada que custa muito caro. E ontem custou caro mais uma vez. A Sociedade Rossi e Ayrton Lucas num lance que muda completamente o custo do jogo. O Arnaldo, são muitos personagens. Uma bola foi atrasada para o goleiro para recomeçar e a torcida já vaiou. Mas era sobre isso que eu queria falar com você, Mauro, que estava no Maracanã. Mas o Danilo, cortei o Danilo. Não, tá certo, pode, vamos. O que eu queria dizer pela televisão e pelo que eu vi, quem a torcida está condenando, entre aspas, nesse momento é o Felipe Luiz. Mas e o resto? É a minha pergunta. E a segunda e dentro do Flamengo? Tem alguma conversa? Eu já li reportagem por aí dizendo que o clima não tá bom. Claro, não podia estar bom, mas que o Felipe Luiz está no olho do furacão. Como tá isso, você entende? É muito cedo para se aprofundar nisso, né? O jogo acabou a menos de 12 horas, né? Mas é óbvio que ele já era pressionado e vai ser mais pressionado. O presidente do clube, né, tem aí uma política, pelo menos um discurso, de manutenção do técnico médio e longo prazo. Mas não dá para afirmar nada nesse contexto, né? Eu acho que até a final do Carioca, o Flamengo chegando até ela, está muito bem encaminhado, eu acredito que nada aconteça. Mas dependendo do que ocorrer na decisão, acontecendo essa decisão, uma eventual derrota feia, e também a sequência do brasileiro, é claro que a batata do técnico sempre pode assar. Estamos falando do Flamengo. Mudou o presidente, mas é o mesmo clube. Então não dá para descartar de forma alguma. Os corneteiros pressionando são os de sempre. Então já há algum tempo já questionando. Soma-se a isso o desgaste que houve na discussão da renovação de contrato. Que foi demorada, foi difícil, foi desgastante. Ficou um desgaste. Isso é inegável. Ficou um desgaste. Mas ainda é um pouco cedo para isso. Sobre o em campo, a torcida imediatamente após o lance, parte dela, né, especialmente o pessoal que estava do lado oposto ali às cabines, pegou bastante no pé do Rossi e do Ayrton Lucas e tinha que pegar mesmo no pé, né? Tá de sacanagem você para um jogo desse, uma chuva desgraçada, o cara pegando chuva ali, pagando ingresso caríssimo, para o seu Rossi fazer mais uma pataquada e só o Ayrton Lucas ter que recuar aquela bola. Quer dizer, é dose para javali furioso, né? Não dá, realmente não dá. É de uma inconsequência, de uma falta de responsabilidade terrível. Com a bola quebrando o pé, recuando para o goleiro, não presta atenção. E o goleiro, novamente, fazendo aquilo que eu falei, dá a opção de passe. Ele vai e ele fica ali esperando a bola para ele. Como se tivesse o gramado seco, tudo tranquilo, e fosse um jogo calminho. E não era o caso. E tem também outra questão.
Que aí é uma questão para o José Boto resolver, se é que ele vai conseguir resolver. O que significa o seu Everton Cebolinha na zona mista, onde está aí o Ayrton Lucas agora aparecendo para a gente, ou seja, conversando ali com os repórteres, comunicando que não vai ficar. Só que ele tem 10 meses de contrato. Que ainda não foi procurado, não conversou, nem é para procurar tão cedo. Por que ele tem que procurar faltando 10 meses para renovar o contrato? Ele pode assinar um pré-contrato daqui a 4, faltam 10. Aí o cara comunica na coletiva, depois desse tipo de derrota, que não vai ficar. Que momento, né, para o Cebolinha falar isso? Isso, para mim, evidencia grandes problemas ali dentro. Porque o jogador parece que não está preocupado com o que pensam, com o que vão pensar, não está nem aí. Tocou o F, né? Vou falar mesmo que acabou. Peraí, cara. Que negócio é esse? Ninguém vai fazer nada? Não, mas ele não quer ficar. Tudo bem, mas isso é momento de falar? É um claro sinal de que o jogador também não está nem um pouco preocupado com as consequências de nada. E botou mais gasolina na fogueira. Muito evidente isso. Não sei se alguma coisa vai ser feita sobre isso, como é que eles vão contornar, mas me chamou muita atenção. Achei um absurdo o jogador, depois dessa derrota, chegar ali e falar que não vai ficar. É o quê? Uma pressão para renovar o contrato? Olha, não vou ficar. Realmente é muito bizarro isso aí, muito bizarro. Já houve um jogador recentemente, não teve isso aí?